Vai ser dessa forma que eu vou pagar todas as minhas dívidas. Eu quero te passar aqui nesse vídeo a estratégia que eu vou usar para fazer isso de forma mais rápida e eficiente possível. Hoje, milhões de brasileiros estão enfrentando esse dilema com as dívidas. E se você for olhar os dados, uma grande parcela da sociedade brasileira está enfrentando esse dilema, inclusive eu. Já faz um tempinho que eu acumulei uma dívida no meu banco e, consequentemente, meu nome foi para o SPC Serasa por falta de pagamento. Ainda bem que foi numa dívida no banco, porque no banco a gente consegue negociar. Imagine se a dívida fosse um agiota, que o agiota poderia, melhor do que dever um banco do que um agiota. Mas pensando bem, se for dever um agiota, que seja um agiota crente da igreja, porque ele não vai poder matar. Mas pensando bem, se for um agiota crente, ele poderia ir na tua casa e falar: irmão, paga essa conta e tudo mais. Você poderia muito bem usar a desculpa: que Deus lhe pague. Essa desculpa poderia ser uma ótima opção, mas descarta ela. E para quem é novo aqui, muito prazer. Eu me chamo Jean Ramos e aproveita logo, clica aqui embaixo no like que vai ajudar muito o canal. Então, se você quiser saber a estratégia correta que eu vou usar para me pagar todas as minhas dívidas e quitar, tirar o nome do SPC e Serasa, fica até o final que você vai ver a estratégia e vai, acredito que de uma forma ou de outra, essa estratégia vai funcionar para ti. Vai ser eficiente para ti. Ok, vamos lá. Nesse momento, como eu falei, eu tô com uma dívida no meu banco e depois de muito tempo com essa dívida, só agora que eu vou conseguir pagar de fato essa dívida. Pensando em limpar meu nome e sair dessa estatística, eu pesquisei bastante formas de como eu poderia quitar minha dívida e, antes de tudo, eu quero deixar claro que essa estratégia é uma estratégia muito simples e eu vou estar explicando aqui. E pensando em limpar minha dívida, eu busquei formas, pesquisei, estudei a melhor forma possível. Eu encontrei uma forma com que eu vi que poderia ser muito interessante para mim. Eu quero compartilhar aqui nesse vídeo que também pode fazer muito sentido para ti também. Eu acredito que essa forma pode ser muito útil para ti também, entendeu? Então, mas é interessante analisar estratégia que faz sentido para a tua realidade. Antes de tudo, eu fiz um planejamento geral de como é que estava sendo a minha vida financeira. E esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você buscar analisar de forma geral como é que está sendo a tua vida financeira, como é que está sendo os teus gastos, as tuas despesas pessoais, o que tu está gastando. Então, antes de tudo, para te encontrar a melhor forma para pagar todas as suas dívidas, o primeiro passo é tu analisar como é que está sendo a tua vida financeira, o que está vindo, o que está saindo na tua vida financeira atualmente, nos teus ganhos. E uma coisa muito importante que eu observei foi que cortar gasto não vai mudar a vida de ninguém sozinho. É claro que cortar gasto ajuda muito, principalmente quando é aquele gasto que é feito por impulso. Mas o que realmente vai fazer toda a diferença é você aumentar a sua renda, aumentar o quanto que você ganha por mês. Porque muitas das vezes a pessoa pode até cortar gasto, limitar, tirar pizza, tirar cerveja, só que mesmo a pessoa vivendo de forma limitada, o dinheiro não vai sobrar no final do mês. Então, além de fazer uma organização financeira, de cortar os gastos desnecessários, o que realmente vai fazer a diferença é aumentar a renda, aumentar a conta que você está ganhando todos os meses. E quando eu falo de aumentar a renda, eu falo mais especificamente de ter uma renda extra. Você não necessariamente pode sair do seu emprego, mas sim investir paralelamente em uma renda extra, algo que vai entrar dinheiro cada vez mais e vai sobrar dinheiro no final do mês. Agora, falando dessa parte de aumentar a renda, de ter uma renda extra, essa parte aqui vai ser muito específica para quem está vendo o vídeo. E cada pessoa tem uma vida diferente, cada pessoa tem uma habilidade diferente. Então, aqui o importante é você encontrar a sua habilidade que você consiga fazer. Se você consegue vender alguma coisa, se você tem facilidade de fazer algo, vai ajudar muito. Por exemplo, se você sabe editar vídeo, se você sabe editar foto, se você sabe bater foto bacana, se você tem um celular bom, já é uma habilidade específica que você pode estar usando para ganhar uma renda extra. Por exemplo, captando cliente. Isso aqui que eu estou falando, essa renda extra, é muito pessoal de cada pessoa. Então, cada pessoa tem uma habilidade específica, entende? Então, o importante aqui é você encontrar sua habilidade, desenvolver sua habilidade se você não tem, tá? E tá buscando forma de conseguir monetizar essa habilidade que você tem. Resumindo, é você encontrar sua habilidade, ver o que você consegue fazer de facilidade e tá monetizando isso. Agora, repetindo o que eu falei aqui nesse vídeo depois de você ver que você quer pagar a sua conta,
Você vai se organizar financeiramente, tá? Se organizar, ver o que está entrando, ver o que está saindo de gastos, depois aumentar sua renda, ver uma habilidade que você sabe. Depois disso, depois de você encontrar a sua habilidade, você vai partir para outra estratégia, a meta para pagar essa dívida. Vamos lá, a estratégia principal aqui desse vídeo é você estar pagando a sua dívida à vista. À vista, isso, é à vista. Para muitas pessoas pode ser um absurdo, mas é à vista que você paga. Por que à vista? Porque à vista você vai tirar todos os juros, tá? Você vai estar pagando o valor específico da conta, você não vai estar pagando 2 contas, 3 contas, se for parcelado, entende? Então, a estratégia mais inteligente que eu vi para pagar as minhas dívidas foi pagar a conta à vista. Então, aqui a gente vai traçar a meta de como a gente vai pagar essa dívida. Exemplo, se a gente tiver uma dívida de 5 mil reais, a gente vai dividir quanto a gente consegue guardar por mês para pagar essa dívida. Exemplo, se você consegue economizar, ter uma renda extra e conseguir separar 500 reais no mês, então vai ser todo mês guardando aqueles 500 reais. Então, se a gente for fazer um cálculo aqui, trazendo um exemplo aqui bem claro, se a conta for 5 mil reais para pagar e juntar todo mês 500 reais, você vai ter 8 meses, praticamente um ano, metade de um ano juntando esse dinheiro. Entende? Então, esse valor você vai ter que pagar à vista, porque à vista é a forma mais barata possível para te pagar a sua conta. Sei que vai demorar muito, mas o importante é com que você pague esse valor e que não tenha nenhum juros você pagando o valor a mais. Então essa que é a estratégia que eu encontrei para pagar todas as minhas dívidas. E como eu disse, essa estratégia tem que ser adaptada para cada pessoa que está vendo esse vídeo. Sei que para muitas pessoas, uma pequena parcela pode ser que essa estratégia não seja tão interessante assim. Pode ser interessante parcelar a conta, entende? Mas como eu falei, essa estratégia fez muito sentido para mim de juntar um valor montante e pagar à vista. Então essa estratégia que eu quero passar aqui para vocês e eu acredito que vai fazer muito sentido para muitas pessoas. E uma coisa muito importante aqui que eu gostaria de enfatizar, que é organização financeira, entende? Isso é muito importante, porque não adianta você se organizar, descartar outros pontos mais importantes. Para algumas pessoas, guardar dinheiro seja difícil, porque a gente olha para a nossa conta e vê que nós temos dinheiro guardado lá e depois nós fica toda hora vendo, não, eu queria gastar. Sei que tem muitos bancos que tem uma funcionalidade que você pode usar também na sua, que é usar a caixinha. A caixinha, exemplo, no Nubank. Tem uma opção que você pode colocar a caixinha lá, guardar um dinheiro específico e você vai esquecer aquele dinheiro lá. Você pode colocar na caixinha e esquecer que você tem dinheiro. Então essa foi a estratégia que eu vou usar para me pagar todas as minhas dívidas. E eu gostaria de saber sua opinião. Deixa sua opinião aqui no comentário. Quero saber, é muito importante para mim. A gente está discutindo, trocando ideia. Se você gostou desse vídeo, deixe sua opinião aqui, deixe também seu like, que isso é muito importante para mim. Então, desde já, deixe sua opinião aqui e me diz o que você achou dessa estratégia, tá? Então, até mais, até o próximo vídeo.